Olá, boa noite, gente. Dando uns minutinhos aí para o pessoal se organizar e entrando, para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Romena, você está aí, que alegria. Oi, tem aluno entrando, acho ótimo. Vou convidando então, enquanto o pessoal se organiza e vai entrando. Chamando a Andresa para a gente conversar. Olá, Oi, Andresa. Camila, Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia! Prazer ter você aqui para a gente bater esse papo muito especial. Que bom, fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Esse é um assunto assim que me toca muito e que eu gosto muito de falar, né? E a gente vê muito pouco, né? Falando sobre o filho típico. Então, assim, que oportunidade maravilhosa, viu? Agradeço muito mesmo. Imagina, prazer te ter por aqui. A live vai ficar salva, então eu vou te mandar depois também, tá certo? Porque eu acho que essa conversa precisa ser compartilhada. Quanto mais ela for vista, mais a gente soma e mais a gente compartilha, né? Nossas experiências de lados diferentes, né? Eu do lado da psicologia, né? Atendendo as famílias atípicas e as famílias que têm essas necessidades de atenção, né? E você do lado mais vivencial e também como psicopedagoga, né? Como pedagoga que você você também tem essa experiência bilateralmente, né? Antes da gente começar, Mesmo. você poder falar um pouquinho, né, da sua vida e da sua experiência, eu sempre gosto de fazer uma introdução mais não é teórica, mas contextualizando um pouco sobre o tema, né? Quando a gente fala em irmão, na terapia familiar, a gente chama esse subsistema de fratria, né? É a relação entre os irmãos. Pensando em qualquer relação de irmão, né? Qualquer relação entre qualquer família na qual a gente tem que dividir o espaço com o irmão, quando o irmão chega é sempre um momento de desafio, né? A psicologia sistêmica chama isso de crise. Aí todo mundo pensa, crise é ruim, crise é negativo, crise é um problema. Não, crise é tudo aquilo que gera um rearranjo dentro da família, né? Mesmo com uma coisa muito boa, que é a chegada de um filho, um casamento, um novo emprego, né? Tudo isso pode ser gerador de crise porque gera mobilização. Né? Então, o irmão é sempre um estrangeiro que chega, né? Um diferente que chega. E chega para compartilhar espaço, e chega para dividir a atenção dos pais, e ensina essa díade, né, esses irmãos a dividir, é um laboratório social, né? A guerrear de vez em quando, né? Então acaba que o irmão perturba um pouco o equilíbrio daquele sistema que já estava funcionando antes dele chegar, né? E quando esse irmão chega numa condição atípica, ou seja, esse irmão pode ser a criança com deficiência, ou esse irmão pode ser o irmão típico que chegou num contexto que a família já estava organizada para ele, né? Uhum. De um lado ou do outro, essa família vai precisar de atenção, vai precisar de cuidado, né? Então, eu queria ouvir de você um pouco de como é que foi essa chegada, quem é o primeiro, né? O mais velho e o mais novo. Como é que foi esse reajuste? Se você sentiu essa necessidade de reajuste aí na sua casa, dentro dessa fratria, enfim. Conta um pouquinho de você e do seu contexto, para a gente entender. Tá legal. Bom, você já fez uma pequena apresentação aí, né? Eu sou pedagoga e também trabalho com parentalidade, né? Como educadora parental em formação ainda, mas eu já trabalho com muitas mães também, como eu, que são atípicas, né? E eu tenho dois filhos, a Elisa, de 9 anos, que é minha filha típica, e o Gabriel, de 5 anos, que é meu filho que tem síndrome de Down e autismo. Então, assim, vou contar um pouquinho da história deles, assim, né, para contextualizar todo mundo aí.
E para, assim, por que que eu também cheguei nesse ponto de precisar, né, compreender um pouco melhor meus filhos, principalmente a Elisa. A Elisa, ela nasceu com um problema de saúde muito grave. Ela teve um problema no fígado chamado atresia de vias biliares, que custou para ela um transplante com 7 meses de vida. E assim, a nossa vida com ela foi uma vida muito difícil nos primeiros anos da vida dela. Porque passou muito perto, né, de perder a vida, muitas internações, muitas cirurgias, alergias alimentares. Então, até os 4 anos, de 3 para 4, 3 anos começou a estabilizar um pouco mais. Estabilizar, assim, acho que a gente entrou, né, numa rotina mais, um pouco mais, assim, adequada, né, um pouco menos sofrida. E aí, nesse período, quando ela fez 3 anos, que as coisas já estavam muito bem estabelecidas, principalmente quanto ao transplante, a médica dela sempre falava para mim, né? Falava, Andresa, por que você não tem outro filho? Vai ser bom para Elisa. E eu também tinha muito essa vontade de ter outro filho, desde antes, né? E quando eu comecei a expor isso, muita gente me criticou. Puxa, Andresa, mas você já passou tanta coisa com a sua filha, você vai querer ter outro filho? E aí a minha ideia era que eu iria passar pela maternidade de uma forma muito melhor, com a chegada de um outro filho, né? Que eu não ia passar as mesmas coisas que eu tinha passado com a Elisa. E já começou super conturbada a minha gestação. Eu já fiquei sabendo antes do Gabriel nascer que ele viria com a síndrome de Down. Então já começou a ficar muito tenso, né? E já tendo que dividir a atenção da Elisa com esse filho que ainda estava para chegar. E assim, quando o Gabriel nasceu, ele nasceu super bem, de saúde, principalmente, que era a nossa maior preocupação, mas nasceu bem. E só que com uma semana de vida, ele voltou para o hospital, ficou internado durante. Oi, Lígia, uma amiga minha entrou aí, falar oi para ela, boa noite. E, e aí parece que assim começou o primeiro conflito, principalmente para ela, para Elisa, quando teve essa primeira internação do Gabriel, porque até então toda a atenção, tudo que a gente vivia em função dela, né? Tanto a gente em casa quanto a família inteira. Então, qualquer coisinha que ela tinha, a gente já corria, a gente, né, tinha uma atenção muito focada nela. E de repente veio um irmão que tinha algo a mais que ela não entendia, né? E que de repente eu tive que ficar 15 dias no hospital, perto do aniversário dela de 4 anos. Então já foi muito difícil para ela. Só que eu ainda não entendia. Eu achava que eu conversando um pouquinho com ela, eu dando um pouquinho de atenção, as coisas iam se, né, ajeitar, vamos dizer assim. Porque aí as pessoas falam bastante coisa pra gente, né? Ah, você tira um tempinho, fica com ela. Ah, você pede para ajudar com o irmão. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que só isso não era suficiente para ela, né? Porque ela percebia o tanto de atenção que a gente dava mais para o Gabriel e ela começou realmente a manifestar esse ciúmes, né? Que não a gente fala ciúmes assim, mas eu não sei, mas ela, não sei se é essa palavra certa até para a gente nomear o que a criança sente por ter, né, por ter que lidar com essa diferença, né? Por que meus pais não estão me dando mais atenção que me davam? Por que chegou um irmão que minha mãe se ausenta tanto, né? E aí eu comecei a perceber, comecei a fazer algumas coisas muito pequenas, assim, para estar presente na vida dela, mas realmente o Gabriel sempre teve uma demanda muito alta. Então, como ela já estava super estabilizada, eu realmente me virei muito mais para o Gabriel do que para ela. Porque inconscientemente eu assim, nomeei ela assim como uma criança muito boazinha, muito independente,
né? Eu acabei rotulando a Elisa dessa forma. E ela começou a manifestar algumas coisas que foram até um pouco assustadoras, assim, sabe? Porque hoje eu entendo muito profundamente, por isso que eu até comecei a falar um pouco mais sobre isso, porque a criança vai internalizando tanto, né, esse medo, essa diferença, que quando ela expõe, às vezes é de uma forma tão abrupta, tão, né, que a gente se assusta. E o que a gente tem, assim, o nosso piloto automático, o que faz? Culpabiliza a criança, continua jogando as mesmas responsabilidades para a criança. Então, assim, você não está vendo, né, que o Gabriel precisa muito mais do que você? Gente, isso é uma fala. E é muito doído. A gente, né, depois que eu comecei a entender essa maternidade mais consciente, é que eu fui, assim, compreender muito mais a Elisa, né, e acolher muito mais esses sentimentos que começaram. Ela começou, assim, a mudar muito o comportamento. Então, O que é que você acha que veio primeiro, Andressa? Desculpa te interromper. Foi ela ser de fato uma criança mais independente ou o fato de você ter que dividir a atenção com o Gabriel em alguns momentos, né, pela condição clínica, priorizá-lo? Vou utilizar essa palavra porque, querendo ou não, é um nível de priorização urgente. É um nível de urgência, né? Ele precisa mais de você naquele momento, então isso. você acha que ela de fato era mais uma criança que tinha esse perfil, esse traço de personalidade mais independente, ou você estimulou isso, né, em um nível até inconsciente, eu diria, né, por conta da sua necessidade de reajuste de tempo? O que é que você acha que veio primeiro? Você me perguntando assim, eu vou te responder o que de cara eu sinto, tá? É que eu acabei levando ela para esse lado, né? Apesar dela, sim, ser uma criança muito ativa, muito espontânea, eu sei que eu acabei fazendo com que ela tivesse, né, que tomar posse desse papel, assim, de uma forma injusta, né? Que criança não tem que ter responsabilidade pelo irmão. Hoje eu percebo isso, né? Ela tem que ter um amor pro irmão que faça com que ela, né, proteja o irmão. Se eu estiver falando bobeira, você me fala, Camila, mas Não! é o que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido, assim, com os meus próprios filhos. Uhum. Então, realmente essa responsabilidade, essa independência cresceram muito mesmo, né? Interessante isso, Andresa. Muitos irmãos, e isso eu estudei inclusive na minha dissertação de mestrado, eu estudei famílias e a configuração familiar, né, depois da chegada de um filho que tem um desenvolvimento atípico. Muitos irmãos escolhem a área de saúde pela naturalização do cuidado desde muito cedo. Então, vão fazer medicina, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, nutrição, alguma área da saúde que possibilite ele dar continuidade no cuidado agora de outras pessoas, né? Essa sua fala de incentivar uma independência de forma inconsciente, isso eu vejo todos os dias, né? É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, nada mais é. Tipo, filha, se cuide aí um pouco que agora eu preciso que você me ajude não demandando para que eu atenda a demanda do seu irmão, né? É um equilibrar de pratos bem desafiador, Muito. né, Andressa? É, Muito. e assim, aí eu comecei a perceber algumas coisas, assim, algumas mudanças de comportamento. E assim, a gente eu tenho alguns marcos, assim, desses comportamentos. Quando o Gabriel entrou na mesma escola que a Elisa, até então ela era o centro das atenções, assim, no bom sentido mesmo, né? Porque todo mundo tinha um cuidado a mais com ela, sabia toda a história dela. E quando o Gabriel entrou, o Gabriel roubou a cena de uma certa forma. Roubou. E ela não conseguia lidar com aquilo, nem externar, falar para mim, né? E ela arrumou um jeito de lidar com aquela situação. Então, ela criou uma história,
mas assim, com riqueza de detalhes. Né, que uma outra criança tinha cortado o cabelo dela. Foi uma história assim muito bem elaborada por ela. E que as crianças, as outras meninas estavam fazendo um plano contra ela, que iam fazer não sei o quê. E aí eu como sempre acreditei muito na minha filha, acredito. Eu fui checar a história e aí eu comecei a perguntar para uma professora, para outra. E aí aquilo me acendeu um alerta, porque a história, né, não batia. Aí eu fui na coordenação, aí a coordenadora muito gentilmente conversou comigo e ela que trouxe mais isso à tona para mim. E assim, eu poderia, naquele momento, ter uma atitude mais rígida com ela. Puxa, você mentiu. Puxa, você vai ficar de castigo, vou tirar. Mas eu preferi não fazer isso. Eu chamei ela para conversar, pedi que ela contasse a, o que realmente tinha acontecido, porque eu queria ajudá-la. Né? Não para que assim, olha, se você não falar, a verdade vai vir à tona, vai ser pior para você. Eu me coloquei no lugar dela, porque eu estava entendendo, né? Ainda de uma forma crua, vamos dizer assim, mas eu estava compreendendo que ali tinha algo por trás daquele comportamento. E aí ela foi muito sincera, falou, falei, filha, eu não vou te dar nenhum tipo de castigo. Isso aí você esquece. Eu quero conversar com você, eu quero entender o que está acontecendo. E aí, aí quando ela falou, eu falei assim um pouco das consequências daquilo que ela tinha feito, porque eu falei, filha, já pensou se eu fosse falar com a mãe desse seu amiguinho? Se essa mãe fosse castigar ele por uma coisa que ele não fez? Então eu expus assim, né, quais as consequências daquele ato, mas assim, sem agredir, sem puni-la por isso, né? Aqui a Lígia está falando, é a minha amiga que algumas vezes me vi transferindo minhas deficiências que tinha e queria que ela não fosse assim para não sofrer como eu sofri. A gente faz muito isso, né? A gente reproduz muito como a gente viveu, como a gente foi tratado, e a gente leva isso como certo. Então, quando eu comecei a questionar essa maternidade, é que as coisas começaram a realmente mudar. E aí teve outros marcos, assim, de comportamento da Elisa. Uma vez, assim, uma coisa assim, foi bem... Eu estava na casa dos meus pais, e quando a gente vai para lá, e aí foi uma época que o Gabriel tava fazendo muita gracinha, desenvolvendo bem, tava super bonitinho. Ela pegou uma faquinha na cozinha e veio muito nervosa na sala, querendo agredir todo mundo. Assim, foi muito chocante aquilo, mas aí hoje eu penso assim, o quanto ela estava sofrendo com aquilo, para ela chegar a externar de uma forma tão forte, tão pesada, né? Então, assim, e às vezes não precisa ser uma coisa tão grandiosa. Né? Muitas vezes são os detalhes, né? São coisas que acontecem nos detalhes e que a gente não percebe e vai meio que alimentando, né? Essa A falta. fantasia do não amor, né? Isso, exatamente. Colocou o que eu queria dizer. Mas aí, eu acho que quando foi assim, a virada de chave, principalmente, foi quando ela conseguiu falar, conseguiu explicar o que ela sentia para mim. Então ela olhou muito assim dentro dos meus olhos assim e falou: "Mamãe, o Gabriel é muito melhor do que eu. Eu não aguento mais." Ela falou desse, não, e ela foi falando, ela foi derramando, ela foi pondo para fora. Ela falou, né? E Nessa época ela tinha quantos anos, Andressa? ela tava com 8 anos, não faz, ela tá com 9 agora, faz muito pouco tempo que isso aconteceu, muito pouco tempo. E conforme ela foi falando, eu fui assim, quase que entrando em choque, porque eu não esperava que ela fosse falar, porque até então teve esses episódios assim, né, pontuais que eu consegui enxergar, mas é claro que tinham outros.
Mas eu achava que eu estava indo super bem, que eu estava fazendo tudo lindo, que eu estava dando atenção para ela, que eu estava dividindo, e eu não estava fazendo. E quando ela trouxe isso para mim, eu primeiro, assim, dei um abraço nela, agradeci, falei, filha, obrigada por você estar falando tudo isso para a mamãe. Porque se você está falando, é o que está acontecendo dentro do seu coração. Então, assim, você me ajuda, né? Eu quero melhorar, eu quero mudar, eu vou começar a fazer diferente. Então, nossa, ela foi muito lindo, assim, da parte dela, ela ter conseguido. Alguém tinha, Andresa, te sinalizado essa dificuldade sua na divisão do seu tempo, do seu cuidado? Alguém do ambiente já tinha percebido Assim, da sua a rede? minha mãe às vezes falava pra mim, Andresa, eu tô vendo a Elisa tá muito enciumada, Andresa, a gente tá dando muita atenção pro Gabriel, presta atenção na Elisa, esse jeito dela não é o jeito dela, a minha mãe me falava, mas eu na minha teimosia, eu ainda achava que não tava assim tão profundo dentro dela aquilo, sabe? E realmente, assim, é uma balança muito, muito difícil de equilibrar, como você falou, porque existe uma demanda que o Gabriel tem, né, de tudo, de todos os cuidados, da dependência, das terapias, de tudo que eu tenho que fazer. E só que eu não posso deixar que isso faça com que ela tenha uma percepção de que ele é mais do que ela, para mim, né? Então, assim, ela tem que compreender que, por isso que é difícil, que ela precisa tanto quanto ele, de formas Sim. diferentes, né? A, Então, a rotina de. Desculpa. não, A rotina. pode falar. Posso? A rotina de cuidado, Andresa, acaba que engole as famílias, né? Eu costumo dizer assim, é um encapsulamento, né? Da mãe, do pai, da avó. Vocês são realmente encapsulados por uma demanda que é prioritária, né? Se a criança tem dificuldade de comer, por exemplo, tem uma disfagia, você tem que demandar muito mais tempo oferecendo a refeição para aquela criança, estando atento a todos os sinais de aspiração, aspirações inclusive silenciosas, né? Se a criança tem uma malformação cardíaca, né? Não sei se o Gabrielzinho tem, Não, não por tem. conta da síndrome, que bom, né? Você tem toda uma preocupação, né? Observa sinais de apneia, enfim, de dificuldade cardíaca, né? Você entra no nível de observação e de demanda e de cuidado o tempo todo. Tempo Então, todo. se a família não ficar atenta a esse movimento, a tendência é que essa rotina de cuidado, que é mais específica, que é diferente mesmo, encapsule vocês, né? E quando você vê, o seu dia já acabou. O café da manhã passou, o almoço já passou, a noite já chegou e você está cansada e você quer deitar para dormir porque você está esgotada emocionalmente, E fisicamente. aí, e aí, o que que a gente faz também, só para complementar? É, a gente joga uma responsabilidade de dizer: você não tá vendo o que eu tô passando? Você não tá vendo o quanto é difícil para mim? Você tem que colaborar comigo. Já aconteceu de eu falar isso com ela. De eu falar isso, você não tá vendo? Você tem que fazer a sua parte. Olha como a mamãe tá. Olha que peso que eu já joguei em cima dela. Né? Então hoje, depois que eu comecei a estudar e ter uma consciência da minha responsabilidade para com ela, porque ela não tem responsabilidade. Eu é que tenho para com ela. Eu é que tenho que suprir, que tenho que me organizar para dar conta do Gabriel e dela, da mesma forma. Porque hoje eu entendo até essa questão de você tem que tirar um tempinho para ficar com a sua filha. Gente, não é só isso. Isso é uma pontinha do iceberg, assim. Né? Não adianta eu estar lá com ela e estar super preocupado com meu filho aqui, falando dele para ela. Né? Ainda jogando as responsabilidades, falando da minha canseira, falando do meu estado emocional para ela. Aí não é qualidade, né, de presença. Isso não é. Então, assim, aí eu comecei aos poucos a fazer esse trabalho de reverter essa situação. Né? Ela Como é que tinha. você fez isso? Me conta, na prática. Olha, é um processo. Assim.
ela, uns tempos para trás, agora ela melhorou bastante. Ela estava com um senso assim, de responsabilidade com o Gabriel que era absurdo. Então ele saía de um ambiente, ela já ficava desesperada. Cadê o Gabriel? Eu tenho que olhar ele. Cadê ele? Ela tomou tanto para si essa responsabilidade que ela entrava em desespero, em pânico, quando ele não estava na presença dela, perto dela. Então, assim, as primeiras coisas que eu comecei a falar para ela foi justamente isso, que ela não tinha essa responsabilidade, que ela era só irmã dele, ouvir muito o que ela tinha para me dizer, acolher todos os sentimentos dela, sejam eles bons, ou aquilo que eu espero, ou aquilo que eu não espero. Então, acolher uma raiva, acolher uma crise, né, uma crise de choro, uma crise de ansiedade, porque ela desenvolveu um pouco, não por causa disso, mas por tudo que ela passou anteriormente, né, com as internações, com tudo. Então, assim, acho que principalmente esse olhar, né, essa observação, parar o que eu estou fazendo para dar uma presença ativa, assim, uma presença ali inteira. Real. Uhum. Então, assim, e ser sincera quando eu não consigo fazer. Né? Filha, eu sei que você precisa e você quer que eu faça isso com você hoje, agora. A mamãe não pode. Mas vamos combinar de amanhã a gente vai fazer? Agora ela tá amando Harry Potter, descobriu Harry Potter na vida dela e ela me chamou para assistir. Faz tempo que ela tá me chamando. Tem muito filme e são muito longos os filmes. Mas eu prometi e eu tô cumprindo. E tô gostando, tô adorando. Tô assistindo. Harry Potter é muito legal. É muito legal. Uma coisa... Então, assim, entrando no mundo dela, participando das coisas dela, dando liberdade para ela também, sabe? Uhum. Por exemplo, a gente tinha feito um combinado dela arrumar o quarto dela, né? E aí, passou um tempo, ela parou de fazer. Aí eu chamei e falei, filha, vou te dar uma dica. Quando você tá lá no seu quarto, você vê que tá bagunçado, você primeiro assim, você para, dá uma olhadinha em volta, assim, ó. Se tem um lixinho fora do lugar, você, joga no lixo. Se você viu que tem seus lápis estão fora do estojo, você bota no estojinho. Assim, sabe essas coisas que é bem bobinha? Ajuda muito, muito. Então, uma coisa legal que você fez, Andrés, muito, muito legal, foi legitimar os sentimentos, né, as emoções negativas. A gente classifica dentro da psicologia emoções positivas e emoções negativas. Todas são do caráter de humanidade que a gente carrega dentro da gente, né? O que é que acontece? A sociedade tende a acreditar que o que é a emoção negativa é ruim. Ela deve ser rechaçada, exatamente. Ela deve ser escondida. Ela é vergonhosa. Ela é feia. Ela é anticristã. Enfim, tem várias explicações para isso. Mas são nossas, né? São legítimas, são reais, são provocadas, são desencadeadas num contexto absolutamente esperado para o nosso desenvolvimento, né? Então, quando você convida a emoção negativa da sua filha a chegar, a ficar com ela e dizer, filha, é isso, você está sentindo, faz parte, né? Que bom que você está conseguindo transformar isso em linguagem, em fala e elaborar, porque isso que você fez com ela foi elaboração de emoção, né? De uma forma muito bonita, de uma forma muito respeitosa. O que você fez com ela foi, ok, eu aceito esse sentimento, essa emoção, né, dita negativa, mas deixa ela entrar, a gente vai conversar com ela, a gente vai conversar sobre isso, ela tem espaço na sua vida, na minha vida, então vamos regular isso juntas, né? Então o que você fez com uma habilidade linda, né? Que vem no DNA da mãe, eu acho, né? A gente convida essa emoção a estar presente e mostrar para ela que isso não é ruim,
Então, sentir raiva do irmão, sentir inveja do irmão, querer ter o nível de atenção que ele tem, querer estar no centro do cuidado como ele está. Enfim, tudo isso é absolutamente naturalizado. Isso é um sentimento que faz parte da fratria naturalmente. Então, toda relação de irmão tem disputa de espaço, disputa de poder, disputa de tempo, né? E isso é completamente esperado dentro dos sistemas familiares, né? Que bom que ela teve esse espaço, que bom que ela está conseguindo falar sobre isso. Uma criança de 8 anos ter esse nível de riqueza, né? E aí, sabe, esse poder de transformar a emoção e fala do jeito que ela fez com você, muito bonito de ver. A Elisa, ela tem, assim, eu percebo que ela tem uma sensibilidade que é dela. E assim, eu deixei aflorar, de verdade, assim, eu deixei que isso viesse à tona. Ela teve uma crise deve fazer alguns meses atrás. Porque ela tá com bastante dificuldade para lidar com dor, com desconforto. Mas isso eu tô aprendendo que veio lá de trás, né? Então, e ela teve uma dor que ela teve que lidar com aquilo, e ela foi uma crise bem feia, assim, nervosa mesmo, aquela coisa. E assim, na hora a gente fica, meu Deus, o que eu faço? Eu vou bater? O que eu tenho que, né? Mas o que eu fiz? Eu fiquei com ela durante a crise. Falei, filha, eu sei que é horrível. Eu entendo o que você está sentindo, só que eu não posso mudar isso em você. Isso eu não posso mudar. O que eu posso fazer é ficar aqui com você até que você consiga lidar com ela. Porque é você que vai ter que lidar. É a sua dor. A mamãe vai te ajudar a melhorar isso em você. Mas enquanto ela tá aí, a gente fica junto. A gente vai ficar junto e vai passar. Aí eu olhava para ela e falava, filha, vai passar, mas, né? Aguenta firme, né? Assim, não de falar, você não vai, calma, você não pode ficar. A gente não pode ficar falando isso para criança. Hoje eu aprendi isso, né? Fala, calma, a criança não consegue, né, emocionalmente lidar com aquilo. Não tem jeito. A mesma coisa acontece com o Gabriel. Eu levei ele ontem para o dentista. É uma coisa muito difícil para ele. Então não adianta eu ficar falando, calma, filho. É o sensorial dele, é a questão do autismo, que faz com que ele entre em pânico na mesa do dentista. Queria que você me contasse, aproveitar que a Jaque entrou. A Jaque entrou em contato comigo no direct e perguntou: Jaque, você quer escrever? Escreve aí para Andresa enquanto eu converso com ela. Queria que você me contasse como é que você conversou com a Elisa sobre o diagnóstico do Gabriel. Em que momento você fez? Precisou ter essa conversa formal ou ela foi sentindo como é que as coisas estavam sendo conduzidas? Enfim, você precisou desse momento mais formal de orientação com ela? Da síndrome de Down, foi algo assim natural. Eu fui respondendo às perguntas dela, aos questionamentos dela. Né? Então, principalmente quando ela falava, mas o Gabriel precisa mais, o Gabriel não sabe fazer nada sozinho, o Gabriel, né? Quando eu percebi essas dificuldades, eu conversava com ela. Então, assim, eu expliquei mesmo o que era a síndrome de Down, por que acontecia, o que causa isso no Gabriel, né? As consequências disso. Então, é como eu explico para as minhas crianças até na escola, porque elas também têm essa dificuldade de entender. Mas como irmã, é mais natural, porque nasceu, né? Nasceu, ela já estava aqui e ela foi vivendo isso. Mas aí, quando entra em outros contextos, fica mais difícil. Até para ela explicar para as outras crianças. Então, eu falei de uma forma simplificada, mas direta, tá? Fiquei fazendo rodeios assim do tipo, ele é uma criança é uma criança especial, é uma criança. Nada desses tipos de rodeio. Filha, Gabriel tem dificuldade para falar, ele tem dificuldade para aprender, porque ele tem uma síndrome que ele nasceu com ele.
Então, isso vai ser para a vida inteira. Talvez ele tenha um pouco mais precise um pouco mais de ajuda, né? Também não posso colocar assim para ela, olha, o futuro vai ser, meu Deus, muito difícil. Eu não posso colocar isso para ela, porque a gente também não sabe como é que vai ser. Mas eu coloco isso sim, né? Talvez ele precise de mais ajuda do que uma outra criança ou de um outro, né? Quando ele ficar adulto, de um adulto que não precisa de ajuda nenhuma. Mas quem não precisa, né, filha, de ajuda? Quem né, não precisa de apoio? Quem não... Todo mundo em algum momento da vida. Então, o Gabriel é assim. Aí, no autismo, é mais difícil para ela entender. Porque aí não tá na carinha dele, né? Não tá na carinha dele. Uhum. Então, para ela, é muito abstrato ainda para ela compreender. Ela sabe que ele tem o autismo. Se eu perguntar para ela, ela não vai saber explicar ainda. Mas sabe que é um outro probleminha que ele tem. Ela sabe que é uma outra condição que ele tem. Que atrapalha ele na hora dele falar, na hora dele dizer o que ele quer, na hora dele dizer o que ele sente. Né? Então, assim, eu tento abordar dentro daquilo que ela consegue absorver. Mas assim, sem ficar fazendo, sem fantasiar. E sem também colocar peso naquilo. Acho que é muito importante a gente, porque a criança tem uma naturalidade em lidar com essas coisas muito melhor que a gente. Muito melhor. Uhum. E a Elisa, ela tem, talvez por causa do Gabriel, ela tem uma facilidade gigantesca de lidar com outras crianças. Ela não tem conflitos com outras crianças. Porque, mas não que eu queira impor isso para ela, ó, filha, você tem que se dar bem. Não, eu nunca falei isso para ela. Mas ela tem uma sensibilidade de compreensão maior que os irmãos típicos têm. Eu tenho certeza que, né, se a gente souber lidar com eles e souber conversar e souber, né, fazer essa convivência que ela continue natural, a criança ela lida maravilhosamente bem. Então, assim, Posso te fazer uma pergunta difícil, bem difícil? pode. Posso? Pode. Você acha que é, ela desenvolveu essa sensibilidade, né? E entende quando as outras crianças precisam receber um brinquedo, por exemplo, que ela está brincando, ou que ela precisa aceitar a regra que o outro colega está impondo, porque ela entendeu esse momento do outro, ou porque ela tem se habituado a perder o espaço da brincadeira, a perder o não, né? A entender que agora é não, que o desejo do irmão tem que ser prioridade. Essa é uma pergunta bem difícil. É muito difícil, porque ela me questiona muito a respeito disso. Por que que o Gabriel pode fazer e eu não posso? Ah, por que que ele tá com o celular e eu não posso estar com o celular agora? Então, são questionamentos super válidos e que eu acredito que ela leve isso para outros lugares. Mas o Uhum. que eu tento fazer, estou tentando fazer para que isso não fique tão internalizado nela que ela, né, seja uma pessoa muito passiva, Sim, que muito cede muito, cede né? muito. Eu falo para ela, filha, se você não quer que o Gabriel faça alguma coisa, você pode falar com ele, pode resolver com ele, resolva com ele, né? A mamãe não vai ficar. É que tem momentos que ela percebe que tem ali, né? Uma filha, deixa ele brincar um pouquinho, tá? Ele tá desorganizado, deixa ele fazer um pouquinho, deixa ele pegar um pouquinho. Mas o que eu faço muitas vezes? Eu deixo eles se virarem, de verdade. Então, Isso é muito saudável para ela, né? se ele vai lá no quarto dela, eu falo, filha, pode, você resolve aí com ele, não deixa ele pegar suas coisas, não. E se ele pegar, é capaz dele estragar. Então, bora lá. Mas eu percebo que tem um pouco sim disso quando ela se relaciona com outras crianças, né? Dela ter essa, não sei se é essa sensibilidade ou essa obrigação, né? É algo que eu acredito que tenha que trabalhar um pouco nela. Mas eu sempre também tô assim conversando para que ela tenha a personalidade dela ali presente, filha. Né? Se você não quer, você vai falar porque você não quer. Você vai conversar, você vai Sim.
ver que é o melhor jeito. Não adianta a mãe, principalmente, ficar interferindo na vida dos filhos, assim, na relação dos Uhum. filhos. A gente tem que Uhum. intermediar, mas não tomar partido. Porque a gente pode muito cair nessa. Principalmente quando tem um filho atípico junto. A gente sempre toma partido do filho atípico. Então eu dou bronca no Gabriel. Dou várias perto dela, para ela ver que, ó, tá errado. Né? Não é assim. Não, Eu acho não. que continuar observando, né, ela nessas interações com os outros é importante, É, né? Você percebe na nuance da interação se ela de fato quer aquele brinquedo, se ela de fato queria ter cedido a vez ou não. eu vou observar mais E, agora. ela vai te dar sinais de que se o comportamento dela de ceder está sendo muito sofrido ou se de fato ela cedeu sem nenhum impacto para ela, Tá, né? Observe, depois você me conta. tá bom. A Jaque perguntou aqui. A minha pergunta foi como sinalizar um comportamento errado do irmão mais velho, que tem TDAH, tem um transtorno de humor, possível TOD, ao menor de 7 anos, sem fazer comparações. Tipo, algum comportamento assim, ela tá perguntando, o irmão que tem TDAH fez algum comportamento Eu ruim? entendi que o irmão mais velho tem TDAH, tem um possível TOD, né, alguma alteração de humor, e o menor, 7 anos, típico, não entende muito esse contexto, né? Como é que ela pode explicar para o irmão mais novo que ele tem essa condição, né? Eu acho já que a primeira coisa é sentar e conversar com ele sobre o que é um TDAH, sobre o que é o TOD, né? O que é que te preocupa, o que é que caracteriza isso? Quais comportamentos na prática ele faz Isso. que sinalizam, né, um TDAH, um TOD? Sem muita teoria, é prática mesmo. Olha, filho, ele tem dificuldades, por exemplo, de sentar para assistir televisão, ele tem dificuldades para se manter atento a né, quando assiste, faz a tarefa, quando a gente fala com ele. Então, às vezes, ele ouve a informação pela metade, tem dificuldade de se regular, né? Sabe aquele freio que a gente tem quando a gente tem vontade de fazer uma coisa e a gente sabe que não é o momento? A gente consegue se segurar, a gente tem um freio, ele não, né? Mas é muito Então, difícil já para criança entender. É é realmente difícil. muito difícil. É. Por- Eu costumo pedir às mães para fazerem essa psicoeducação no momento em que o comportamento está presente. Fica mais fácil para o menor, principalmente, né, nessa idade de 7, conseguir visualizar, conseguir, né, clarificar esses É, sinais. Né? uhum. É o que eu percebo também. Assim, já acontece muito isso aqui, da Elisa questionar, né? Por que ele está fazendo? Por que ele pode fazer, eu não posso? Então, por exemplo, Uhum. algo bem prático, vou tirar isso aqui, tá acabando a bateria do meu celular. Muitas vezes a gente usa o celular na hora da refeição, do Gabriel. E às vezes eu mando a Elisa desligar o dela. Ela fala, mas isso é muito injusto. Aí eu valido o que ela tá falando. Falou, filha, é injusto mesmo. Você tem toda a razão. Só que pro Gabriel comer, pra ele aprender a comer como você tá comendo, de forma assim, independente, vendo o que tá comendo, ele precisa de um reforço. Então, a psicóloga precisa usar o celular para ele comer sozinho. Então, ela ensina para ele pegar a colher, botar na boca, mastigar, engolir. Ah, fez isso? Então vai ganhar um pouco de celular. É a forma que a gente tem de ensinar essa criança, o Gabriel, no caso, que tem essa dificuldade por causa da síndrome de Down. Então, eu vejo assim que no TDAH ou no TOD tem muitos comportamentos difíceis de lidar, mas que você pode jogar lá neles mesmo. Assim, não é que a mamãe está querendo fazer esse filho. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Mas agora a gente não consegue fazer. Então ele vai demorar um pouquinho mais para chegar onde precisa, onde vai ser bom para ele, bom para a gente, né? Então é jogar super sincero mesmo, sabe? E validar, igual você falou. Valida o sentimento dele. Eu sei, filho, eu sei que não tá legal, eu sei que você fica incomodado, eu sei que é difícil você conviver com isso, eu sei, pra mãe também é, né?
mas ele vai aprender, né? Colocar isso para a criança, ó, ele vai aprender. Agora que a gente sabe que ele tem tudo isso, que ele tem o TDAH, que ele tem, então a gente, né, tem como ajudar ele de uma outra forma. Eu penso muito assim e aqui tem funcionado, nem sempre, tá? É importante dizer isso, porque as crianças, elas são persistentes, elas são argumentativas muito, né? Às vezes a gente fica Uhum. sem E que palavras. bom que são assim. Às vezes a gente Que fica sem bom. atenção. Que bom que elas sempre estão questionando a gente. Que maravilha, né? Porque elas sempre estão Eu certas, acho. inclusive. Nem A sempre a gente Bela vai fez uma conseguir. pergunta aqui, que eu acho que você já respondeu bastante nessa sua fala, Andressa. Eu gostaria de dicas em relação a impor a minha filha de 10 anos a seguir as regras sem se comparar. Bela, fala número 1 de terapeuta familiar. A gente acha que trata os filhos de uma forma igualitária, absurdamente igual, mas não é. Né? Eu gosto de falar isso sempre para as famílias que eu tenho oportunidade de acompanhar. Por que que nós não somos a mesma mãe para 2, 3 filhos? Porque nós somos, a gente se comporta com a criança de acordo com a estrutura de personalidade dela, traços de temperamento. Tem um filho mais sensível, outro filho menos sensível. Uma criança mais sarcástica e que te testa um pouco mais. O outro que é mais sensível, mais amoroso, mas enfim. Você foi mãe em contextos de vida diferentes. Então, quando seu primeiro filho nasceu, né, Andresa? Quando Elisa nasceu, você era uma Elisa. Quando o Gabriel nasceu, você era outra Elisa. Você já tinha experiência na maternagem, você... Muitos anos se passaram, 4 anos, gente. Em 4 anos a gente se muta internamente, né? A gente amadurece, a gente, enfim. Processos internos acontecem que quando aquele filho nasce, o segundo filho nasce, você já não é mais a mesma mãe. Você não é mais a mesma pessoa. Né? Então, só por aí a gente já entende que a maternidade é um para um. Né? Você é uma mãe para Andressa e você é uma mãe para o Gabriel. Por mais que regras da casa, orientações, que você tente manter um basal ali, a interação um para um é diferente, porque eles te pedem coisas diferentes. Né? Eu acho que a Andresa respondeu muito dessa sua pergunta em relação a sempre conversar com a sua filha de forma bastante Eu acho que uma coisa assim que é bem equilibrada. legal da gente fazer é assim, ver com os nossos, tirar respostas dos nossos próprios filhos. Então, assim, a gente precisa que eles entrem numa rotina ou entrem numa regra específica. Então, assim, filho, vamos conversar então. Eu sei que você que tá difícil, que você, né, não gosta de acordar cedo. Vamos dizer assim, né? Vamos colocar uma coisa assim. Mas vamos adaptar isso para que fique melhor para você. Então, entender aonde que você pode mexer nessa rotina não, mas nas preferências, trazer Flexibilizar um essas pouco. preferências do seu filho, que o seu filho tem, para que ele possa estar inserido dentro da rotina. Eu falo com a minha filha assim, filha, vamos combinar uma coisa, então? Faz assim, na sexta-feira, que você já está super mais tranquila, que é o último dia de aula, que tal, então, aí na sexta-feira aí você coloca para a criança te responder, né? Então, que tal a gente experimentar de fazer na sexta-feira, de você arrumar seu quarto? Porque aí, ó, aí você não precisa ficar arrumando todo dia. Eu deixo você, durante a semana, tudo bem, deixar lá do jeito que você acha melhor. E na sexta-feira você dá uma geralzona, guarda tudo, organiza, tira o lixo, que tal? Né? Assim, quando a gente impõe uma coisa para a criança, aí a criança já repele, né? Uhum. Isso, Você assim, protagonizou ela nesse processo, né? De decisão, de isso, organização da vai própria colocando as rotina. palavras aí, porque É. eu vou esquecer. Quando a Mas gente é dá o fazer assim, bastão para o nosso filho, exatamente, a gente diz, ó, não é um problema meu, não é um desafio meu, é um isso, desafio nosso. A tarefa, e agora? Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema que é nosso? isso, Né? Eu preciso ter minha exatamente, casa arrumada, porque é uma questão de organização para todos, e essa é isso. uma responsabilidade que é sua. Então, eu posso ceder Explicar por os aqui, motivos, eu né? posso esperar sexta-feira, exato.
Eu posso aguardar a sexta, contanto que na sexta esteja tudo ok, tá bom para você, né? Isso a disciplina positiva faz muito. Que a Você falou gente, que estava... olha, se a gente, olha uma coisa que eu aprendi, que eu tenho levado isso todos os dias para minha vida. Se você fosse falar isso para um colega de trabalho, como é que você falaria? Você não ia chegar, conversar. Se você fosse um chefe, se você for um chefe, se você tem que negociar com ele alguma coisa. Por que com a criança tem que ser diferente? Porque a gente aprendeu que as regras são verticais, né? E não horizontais. Né? Então, assim, é o respeito, é a escuta. Olha, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um meio termo aí que seja bom para ele, seja bom para você. Assim, isso eu tenho vivido em casa todos os dias. São negociações, mas negociações que sejam boas para mim e sejam boas para ela. Né? Você fazer com que a criança entenda os motivos. Isso é maravilhoso. Quando eles internalizam aquilo, gente, você não precisa mandar fazer mais nada. A criança vai lá por conta própria e vai fazer mais ainda do que você pediu. Quando ela traz aquilo para dentro dela e vê como uma coisa importante, tanto para a família quanto para ela. Aí a coisa... Mas é o processo, né? Não é de hoje para amanhã que as coisas acontecem. E às vezes a gente tem que repetir, refazer, até que, né? Acho que assim, até a criança virar um adulto, a gente tem que até para sempre, né, Andressa? Para sempre, gente. Até para... A gente negocia o tempo inteiro com todo mundo. Né? A gente conversa o tempo inteiro, a gente está sempre ali, né? Argumentando alguma coisa para todo mundo. E com os nossos filhos, assim, de uma forma super, assim, respeitosa. A gente tem que respeitar, entender os nossos filhos. Exato. Sempre. Mandaram uma pergunta aqui no privado, na caixinha, né? Questionando quais são os sinais de que o filho típico precisa de ajuda, né? Eu ia falar isso no final, mas vamos antecipar. Eu acho que a primeira coisa é você que conhece bem seu filho ficar atento às mudanças de comportamento, né? Que foi um pouco o que a Andressa passou com a Elisa. Então, você tem noção de como seu filho funciona, de como ele se comporta, qual é o basal dele, né? Se esse basal muda, se ele fica diferente para mais ou para menos, o que é mais ou menos? Para mais é mais agitado, mais inquieto, né? Mas para o menos é mais quieto, mais introspectivo, falando menos, se comportando menos, enfim, estando menos presente na vida e nas questões da casa, como ele sempre foi. Então, primeira mudança de comportamento. Segunda, alteração de sono e apetite, também para mais e para menos. Então, às vezes a criança entra numa hiperfagia. O que é isso? É comer mais do que o padrão. Ou hipofagia, né? Ele come menos do que o padrão. Hipersonia, aquela criança que está dormindo muito mais do que o normal, voltou a dormir durante o dia, né? Ou com alterações de sono, tendendo a insônia, ou aquele sono mais picadinho, né? Sonhos vívidos também costumam aparecer quando a criança está muito ansiosa, né? Então, alteração de comportamento, apetite, sono. O quarto elemento muito importante que também aparece é a mudança de interesses. Não sei se a Elisa passou por isso. Então, a criança fica mais desinteressada por coisas que gostava, que antes eram muito motivadoras, né? Então, aquilo fica tem menos brilho, tem menos vontade, inclusive para aquelas coisas que ela gostava muito de fazer. Então, basicamente, são os sinais de mudanças de comportamento, atenção, interesse, humor, motivação, sono, que vão dando sinais para a gente de que aquela criança está precisando de ajuda, né? A Andressa fez uma coisa linda, que foi se aproximar afetivamente da filha, e essa aproximação afetiva abriu um canal de diálogo muito importante, né? Então, percebeu que esse contexto aconteceu, se aproxima afetivamente antes, né? E abre ali um canal bonito de comunicação. E se vocês sentirem que isso, você se abriu, ela falou, mas mesmo assim as coisas não mudaram num salto qualitativo que você imagina, procura ajuda especializada. Né? A criança pode estar abrindo um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Sim, criança deprime. Sim,
criança tem alterações de ansiedade que pode virar um transtorno, né? Então, a saúde mental da gente, eu costumo dizer que é sempre uma joia, né? Em qualquer idade, na infância principalmente. A gente precisa cuidar dela com muito amor e muito cuidado, de fato, para que a gente garanta um desenvolvimento saudável dessa criança, né? E a Andressa contou do episódio da faca, né? Eu queria retomar porque eu achei aquilo tão emblemático, Andressa. Ela pegou a faca e saiu na sala, né? Ameaçando. Isso pode chocar algumas pessoas, mas isso é um pedido de ajuda. O que ela queria não era matar ninguém, ela queria matar a invisibilidade. Ela queria voltar a ser visível, né? Ela queria matar simbolicamente o fato dela não ter tanto espaço, dela ser menos vista. Então, quando ela faz isso, é isso que ela quer que morra, né? É a invisibilidade dela, e não ninguém da família, nem o irmão, nada disso, Não né? é uma Eu acho criança importante. agressiva, né? Não se tornou Não, agressiva. não, É muito importante a exatamente. gente olhar além, né? Ter esse olhar além, assim, sempre, sempre, sempre. Porque Exatamente. criança não quer enfrentar a gente, né? Criança não quer ameaçar, criança não tem isso. Ela quer a presença, ela quer o amor que Exatamente. ela, né? As necessidades dela que estão ali gritando. E ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, né? Uhum. Então, é um processo, assim, sabe? Diário, diário, né? Você falou dessa questão de interesses. A Elisa não teve, eu não percebi isso nela, de verdade, não percebi. Talvez, mas eu acredito que não. Mas esses outros sinais que você falou foram muito presentes mesmo, né? O Uhum. comportamento, o sono, atingir um pouquinho o sono dela ter muito pesadelo, que foi uma alteração do sono, que era super tranquilo, de Uhum. repente, medos, muitos medos, assim, de muita coisa. Então, são sinais de alerta. E a gente percebe quando a coisa não tá legal, né? A gente tem um sentimento assim, ai meu Deus, isso não tá bom, né? Isso não é minha filha, isso não é meu filho, né? Até deixar isso também aflorar dentro da gente observar aquilo até que a gente está sentindo em relação ao que a criança está vivendo, né? A gente, como mãe que está perto, que tem uma simbiose com os nossos filhos, a gente tem essa capacidade de perceber. E Esse procurar ajuda. termômetro, né, Andressa? A gente tem, tem como, tem. E procurar É. ajuda também, eu acho assim, que é muito, muito, muito válido. A Elisa provavelmente vai precisar, eu estou no processo ainda de entender um pouco melhor o que está acontecendo com ela, dessa questão da hiperreação que ela está tendo agora com algumas coisas. Ela está hiperreativa. Hoje eu percebo a dor. E coisas que ameaçam, assim, que ela percebe uma ameaça de vida, sabe? Essa coisa do Covid. Eu viajei e a família pegou e ela estava na iminência de pegar também. Então ela ficou muito apavorada, teve uma crise muito séria. Então eu sei que são coisas que talvez eu não vou conseguir lidar, né? Uhum. Então eu estou observando. Mari perguntou o tema. Mari, a gente está falando sobre o filho invisível. Mas a gente já está terminando, na verdade. O Instagram vai derrubar a gente, já já. Andresa, queria te agradecer muitíssimo a presença, a sua fala, a sua lucidez, né? Eu acho que sua lucidez nos ajudou a entender o processo, a entender o que aconteceu com a Elisa e principalmente a testemunhar junto com você a beleza com a qual você conseguiu conduzir isso. Vem conduzindo, né? Porque o desafio não terminou. O É, desafio está aí ainda. com certeza. Né? Eu agradeço muito, assim, né, de eu poder falar, de eu poder expor, assim, toda essa transformação que eu venho vivendo, né, todos os dias. E é isso que você falou, tá? Ainda estamos no processo. Tem retrocessos, tem avanços, é assim que a gente vai vivendo, né? Sem se culpar, sem se frustrar. A gente tem que entender que a vida é assim mesmo. E aprendi muito aqui também, com certeza, com você, viu, Camila? Muito obrigada por essa oportunidade.
Oi? Oi? Voltou? Então, queria te agradecer. Para quem entrou agora, gente, eu vou deixar a live salva na minha timeline, tá certo? Obrigada a você, Rainha, imagina. Michelle, eu vi que você entrou, viu? Eu vou deixar ela salva depois. Você vai poder ouvir, porque eu acho que muito te interessa esse tema também, né? Você também tem, né? Eu O também, Davi, assim, o irmãozinho. eu fico à disposição, tá? Se alguma mãe quiser vir conversar, também tirar outras dúvidas, pode me chamar que Isso. a gente conversa, tá bom? Exatamente. Queria agradecer a participação de todos, lembrá-los que eu estou com as inscrições abertas, né, para um workshop de famílias atípicas. Então, a gente vai trabalhar muito esses temas também relacionados à parentalidade, à conjugalidade, né? A gente vai ter um espaço de escuta terapêutica para cuidar desses grandes temas envolvendo a parentalidade atípica, a fratria, relacionamento conjugal também, porque né, querendo ou não, tem muito impacto ali, a presença, né, a convivência nessas nuances mais atritosas da relação familiar. Acaba que interfere Parabéns na pelo seu conjugalidade trabalho, viu, também. Camila? Imagina, Obrigada, Rainha. sigamos juntas, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu, Camila? É um trabalho muito, muito importante pra gente, pode ter certeza disso. Que bom, fico feliz. Também sou à sua disposição, viu? Precisando, só entrar em contato. Tá bom, Obrigada para vocês. tá, joia. Beijo para todo mundo, Tchau, gente. gente. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Beijo, fique com Deus. Tchau. Amém.